Olá, eu sou o pastor Rogério Correia e esse é o podcast Pensando sobre Verdades Eternas. Seja bem-vindo. Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículos de 18 a 30, diz: Então Jesus perguntou: Com que se parece o reino de Deus? Com que o compararei? É como um grão de mostarda que um homem semeou em sua horta. Ele cresceu e se tornou uma árvore, e as aves do céu se fizeram ninhos em seus ramos. Mais uma vez ele perguntou: A que compararei o reino de Deus? É como o fermento que uma mulher misturou com uma grande quantidade de farinha e toda a massa ficou fermentada. Depois Jesus foi pelas cidades e povoados e ensinava, prosseguindo em direção a Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os salvos? Ele lhes disse: Esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora batendo e pedindo: Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, responderá: Não os conheço, nem sei de onde são vocês. Então vocês dirão: Comemos e bebemos contigo e ensinastes em nossas ruas. Mas ele responderá: Não os conheço, nem sei de onde são vocês. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês excluídos. Pessoas virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e ocuparão seus lugares à mesa no reino de Deus. De fato, há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Algumas questões estão postas aqui para a gente, na verdade é uma sequência de ensinos de Jesus a respeito do reino de Deus. E ele primeiro faz duas comparações e depois uma asserção acerca do reino de Deus. As duas comparações são que o reino de Deus, primeiro, parece com uma semente de mostarda que um homem semeou na sua horta. Ela cresceu e se tornou uma árvore, e as aves do céu fizeram ninho em seus ramos. O grão de mostarda é, comparativamente, uma das menores sementes que gera uma das maiores árvores. É uma semente muito pequenininha, do tamanho da cabeça de um alfinete, mas que, se germinada, se der certo, se brotar, vira uma das maiores árvores, uma das árvores mais altas que nós encontramos na natureza. Jesus diz que o reino de Deus é assim: começa muito pequeno, mas se torna muito grande, porque a sua mensagem tem uma abrangência eterna sobre a vida das pessoas. E quando ele cresce, muitos conseguem fazer os seus próprios ninhos em seus ramos. Muita gente encontra abrigo no reino de Deus. O reino de Deus é assim. Jesus também compara o reino de Deus com uma mulher que misturou uma grande quantidade de farinha e toda a massa ficou fermentada ou levedada. O que quer dizer que o reino de Deus é como literalmente o fermento, que é um pozinho que se usa pouquinho nas misturas da massa e que consegue aplicar-se e estender-se por toda a massa. Um pouquinho de fermento faz a massa toda crescer. E Jesus está dizendo que o reino de Deus é como esse pó, é como esse fermento que foi lançado sobre a terra e que rapidamente está crescendo, como uma massa cresce quando o fermento lhe é aplicado. E essa abrangência do reino de Deus tem a ver com a sua mensagem de salvação, com a sua mensagem de libertação. E Jesus termina dizendo: olha, vocês devem se esforçar. Esforçar é uma palavra que quer dizer literalmente fazer força. Ter esforço, demanda esforço, produzir esforço para entrar por aquilo que Jesus chama de a porta estreita, porque ele diz: muitos tentarão entrar e não conseguirão. Chegará um dia, e esta é uma mensagem importante do reino de Deus, em que muitas pessoas ficarão de fora, mesmo aqueles que baterão a porta e dirão ao Senhor: olha, deixa-nos entrar, nós comemos, bebemos contigo, o Senhor ensinou nas nossas ruas, nós ouvimos alguma coisa sobre a tua mensagem. E Jesus diz que claramente o Senhor responderá: não os conheço, não sei de onde são vocês. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Portanto, Jesus está diretamente condenando aqueles que ouviram a mensagem do reino, mas não aplicaram a mensagem do reino nas suas
práticas, não conseguiram praticar os ensinamentos do reino. O que quer dizer que Jesus está ensinando que o reino deve ser entranhado em nós, como o fermento é entranhado na massa e faz crescer os princípios do reino. Deve começar pequeno, mas deve ir tomando conta das nossas vidas. O que quer dizer que quando nós começamos a entender a mensagem do reino, talvez a gente não consiga ser tudo aquilo que o reino propõe, mas ele precisa ir crescendo e tomando conta das nossas ações, tomando conta das nossas práticas, porque as nossas práticas podem nos deixar de fora do reino de Deus. E então Jesus diz que pessoas virão de todos os lugares, do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e ocuparão os seus lugares à mesa do reino, e que há muitos últimos que serão primeiros e muitos primeiros que serão últimos. O que quer dizer que nós não sabemos ao certo quem de fato estará no reino de Deus, porque muita gente que se considera dentro do reino de Deus, mas que esqueceu a sua essência do reino, que esqueceu as práticas do reino, não assentará na mesa no último dia. E muita gente que, embora não levando uma vida religiosa de ir aos templos, de participar das atividades litúrgicas com constância, mas aplicou o pouco que aprendeu do reino de Deus na sua vida e praticou os princípios do reino, se assentarão na mesa. Muitos dos primeiros serão últimos, muitos daqueles que hoje nós consideramos últimos serão primeiros. Que você se esforce para que o reino de Deus cresça como um pequeno grão de mostarda que se torna uma grande árvore que acolhe pássaros e ramos e ninhos em seus ramos. Que você receba o reino de Deus como uma pequena porção de fermento, mas que cresce e se espalha e que faz toda a massa crescer dentro da sua vida. Que você não apenas conheça os princípios do reino, mas que você pratique os princípios do reino. Que Deus esteja com você e que você tenha nele sempre um ótimo dia. Ficou com dúvidas ou quer sugerir temas para o nosso podcast Pensando sobre Verdades Eternas? Escreve para a gente, igrejadaflorestaacre@gmail.com. Não esqueça de nos seguir também nas plataformas Spotify e Apple Podcasts. Se está nos ouvindo pelo YouTube, curta e compartilhe.